Kobe Bryant faleceu no dia 26 de janeiro e aí o Wire está com uma série de publicações em homenagem à carreira e à vida do jogador que jogou no Los Angeles Lakers. Não poderíamos fazer diferente aqui no nosso canal no YouTube, então estamos aqui para falar do Black Mamba. Salve, salve galera do área, eu queria num momento como esse aqui, talvez uma situação diferente, poder falar um pouquinho sobre o Kobe, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Eu espero conseguir terminar esse vídeo sem me emocionar, porque eu venho me emocionando lendo e vendo vídeos desde o domingo e tudo mais. Eu até comecei a acessar menos as redes sociais, porque isso me atingiu muito. Então bora falar um pouquinho sobre o Kobe. Se você é novo aqui, já se inscreve aí no canal, porque nós temos vídeos 3 vezes por semana aqui no canal do YouTube. Esse é o nosso Basketball Bulletin. Kobe Bryant, né? O Kobe, ele chegou ali na NBA em 1996, no draft daquele ano. Ele foi selecionado na 13ª colocação pelo Charlotte Hornets e trocado ali com o Los Angeles Lakers. O GM do Hornets naquela época deve estar se arrependendo disso até hoje, sem sombra de dúvida. É verdade. Mas galera, para vocês terem uma ideia, quando eu falo ele foi, o Kobe Bryant, 5 vezes campeão da NBA, foi selecionado na 13ª colocação. Para vocês terem uma ideia, a classe daquele ano teve o Allen Iverson na 1ª colocação, Stephen Marbury na 4ª, Ray Allen na 5ª, Peja Stojakovic na 14ª e Steve Nash na 15ª posição, entre outros jogadores que também chegaram no draft daquele ano e jogadores que jogaram por muito tempo aí na NBA. O Black Mamba, né, o Kobe Bryant, ele jogou na NBA por 20 temporadas ininterruptas, todas as 20 defendendo o Los Angeles Lakers, que era o seu time do coração. E dentro desses 20 anos, ele foi selecionado em 18 oportunidades, todas consecutivas também, para o NBA All-Star Game. Ele é 5 vezes campeão da NBA, 2 medalhas olímpicas, 2 MVPs das finais e MVP da temporada regular no ano de 2008. Mas talvez o Black Mamba ele não tenha sido famoso aí por conta das suas conquistas, assim. Talvez o maior impacto do Kobe na NBA é justamente a sua mentalidade, a sua dedicação para o jogo, e daí que vem esse nome, né? O Mamba Mentality, né? Uma analogia e essa mentalidade do Kobe e ao seu apelido, que eu vou deixar para falar um pouquinho mais só sobre o termo, só sobre o apelido no vlog do Silver. Então hoje é pra gente falar dessa mentalidade do Kobe, beleza? Essa mentalidade do Kobe, assim, era algo tão único e tão denso de se trabalhar, que até num relato do Phil Jackson, que para quem não sabe é um dos 10 maiores técnicos da história da NBA, ele tem 11 títulos como técnico da NBA, 6 pelo Chicago Bulls. Sim, ele é o técnico que estava por trás daquele elenco que tinha Scott Pippen, Dennis Rodman e Michael Jordan, e ele tem 5 títulos com o Los Angeles Lakers, o tripit do Kobe, Shaq e depois os 2 seguidos ali naquele elenco que tinha ainda o Kobe Bryant e o Paul Gasol. Tá? Além disso, o Mestre Zen também tem 2 títulos como jogador, os 2 pelo New York Knicks. Então, galera, olha só, o cara, só pelo currículo do Phil Jackson, você sabe que você está falando de um técnico que ele sabe trabalhar com pessoas, ele tem uma gestão de elenco cabulosa e ele é conhecido por ser o Mestre Zen justamente por conta disso. E aí, em relatos no livro 11 Anéis, ele fala que ele pensou ali em se aposentar da carreira de técnico justamente porque ele não conseguia trabalhar com o Kobe Bryant, essa questão da mentalidade do Kobe pro elenco, e aí foi aquele momento onde ele deixou de ser o cara que geria a equipe para ser o cara que era gerido pelo jogador. Não falando que o Kobe colocou o time debaixo do braço, mas que essa mentalidade do Kobe começou a ensinar para o Phil Jackson um outro ponto de vista do jogo, e aí depois disso eles eles entenderam como trabalhar juntos e tudo mais. Então tem uma resenha sobre o livro lá no site, quem quiser entender mais, acessa lá, porque eu tô falando um pouquinho sobre 11 Anéis lá também. Bom, toda essa mentalidade do Kobe criou essa Mamba Mentality, nessa coisa dessa concentração, dessa doação dele pro jogo, desse comprometimento, desse foco,
seria algo como se fosse um hiperfoco dentro do basquetebol. Falando assim, né, parece até uma coisa meio superpoderes, né? Como se o Kobe fosse um super-herói, como Jimmy Kimmel falou ali num vídeo que eu linkei no texto que saiu aqui no Área, falando que o Kobe também, ele não é um super-herói como um bombeiro, um enfermeiro, um médico que salva vidas, mas ele é um super-herói como se fosse o super-homem. But Kobe was a hero in the way Superman is a hero. Tudo que tinha ali no entorno do Kobe, ele era meio, como que a gente pode dizer assim, meio superpoderes, meio surreal, assim, né? E por conta dessa Mamba Mentality, os jogadores, eles elegeram o Kobe como um dos jogadores mais difíceis de se enfrentar dentro de quadra. Porque justamente o Kobe, ele parecia inquebrável quando ele estava jogando. Esse foco dele era algo muito determinante nas vitórias do Kobe no Lakers, no jogo do Kobe no Lakers, essa vontade de ganhar, de não desistir nunca, de ser sempre o jogador a se doar mais dentro de quadra. Inclusive, na entrevista do Allen Iverson, na partida em que o LeBron James superou o recorde de pontos do Kobe Bryant na NBA, ali no The Jump, fizeram uma pergunta para o Allen, falando, mas na sua opinião, qual jogador é o mais difícil de ser enfrentado, Kobe Bryant ou LeBron James? E aí a resposta dele é surreal, assim, porque ele fala, olha, o LeBron, ele consegue jogar em todas as posições e ponto. O físico dele é isso, ele é um cara muito completo e o LeBron, ele consegue mostrar ali que ele vai fazer o que ele quiser dentro do jogo. Mas o Kobe, ele tinha um olhar assassino dentro de quadra. Era algo que você temia o que ele podia fazer dentro de quadra por conta desse olhar, desse foco, dessa gana de vencer a partida. Então o Kobe era realmente diferente de tudo que eu já vi dentro de quadra. Isso foram palavras do Allen Iverson na entrevista no The Jump, no pré-jogo, na vitória do Philadelphia 76ers para o Los Angeles Lakers no sábado. Inclusive, após esse jogo, foi o último tweet feito pelo Kobe Bryant direcionado ao LeBron James. O Dwayne Wade, em entrevista para o Players Only, um programa que o Kevin Garnett ia na TNT norte-americana, ele falando ali sobre a sua carreira e tudo mais, aí o Kevin Garnett lembrou dele ali num momento em um dos All-Star Games, onde num duelo ali entre os jogadores, o Dwayne Wade quebrou o nariz do Kobe Bryant. E aí foi algo que muitos jogadores falam que aquilo, e muitos especialistas falam que esse foi um momento único no All-Star Game, porque nunca ninguém viu alguém se doar tanto, isso dos dois lados da quadra, claro, nunca viu ali os elencos se doarem tanto nas situações de 1 contra 1, e aí isso acabou fazendo com que o Dwayne Wade quebrasse o nariz do Kobe. E aí o Dwayne Wade, todo preocupado, porque eles são amigos e tudo mais, ligou pro Kobe ali depois do jogo. E aí, Kobe, não, tá tudo bem? Como é que você tá? Não, cara, me desculpa, eu tô te ligando aí pra pedir desculpa. Aí o Kobe só fala, não, cara, relaxa, porque eu amei isso. Eu amei isso. E aí o Wade ficou sem entender, assim, como assim, né? O cara amou eu ter quebrado o nariz do cara. E na sequência, ali, quando volta a NBA depois do NBA All-Star Game, tinha um jogo Lakers e Miami Heat, e o Kobe Bryant tava com a máscara ali, né, pra proteger o nariz, e ele tava absurdo. Ele estava absurdo. Ninguém conseguia parar o Kobe Bryant. I called him and I said, yo, Kobe. He was like, bro, I love it. I'm like, you what? He's like, I love it. Isso é algo que também nos lembra ali que o Kobe, ele também era considerado um jogador imparável, não só por conta desse seu hiperfoco no jogo, mas porque ele tinha um limiar à dor altíssimo. Os jogadores mesmo comentam que ele conseguia se superar porque ele sempre conseguia superar a dor de lesões ou de impacto dentro de quadra. O jogo do Kobe era um jogo muito agressivo, então ele acabava apanhando muito dentro de quadra. Isso também lembra uma situação que aconteceu com o Kobe Bryant numa partida contra o New Orleans Pelicans, onde ele sofre uma ruptura do manguito rotador do ombro direito. E ele sai de quadra ali no terceiro quarto
ele fica mais da metade do quarto período fora de quadra, então nos 5 minutos finais ele volta, e ele volta jogando e arremessando só com a mão esquerda, assim. Tem até alguns lances onde ele arremessa e dá um airball, ele arremessa e faz. Foi uma partida que para mim ficou muito marcada. O cara tem uma lesão no ombro que vai impactar completamente não no arremesso só, né? Porque ele é destro, mas vai impactar completamente no deslocamento do jogador, e ele volta jogando e volta arremessando com a outra mão, como se nada tivesse acontecido, tivesse acontecido, e aí termina a partida. Infelizmente, aquele jogo o Lakers não conseguiu virar em cima do Pelicans, porque se tivesse virado, realmente seria um dos maiores partidas da história da NBA, porque eu não me recordo de nenhum momento onde o jogador tem uma lesão, uma ruptura de um músculo e volta a jogar, e acontece de osso, e o jogador faz ali uma bandagem na hora, porque não pode entrar com nenhum tipo de órtese, mas lesão muscular é a primeira vez que eu ouvi falar. Eu vou até pesquisar mais a fundo depois, mas é a primeira vez que eu ouvi falar isso na história. O Kobe Bryant, ele nunca desistia do jogo, e esse fato contra o Pelicans deixa isso muito bem claro. Ele nunca desistia do jogo, mas ele tinha uma máxima ali, né? Ele tinha um mantra dele. Ele seria lembrado como o jogador que mais se doou ao jogo, seria o jogador que mais jogou e o que mais treinou para isso. Então ele era aquele cara que ele queria ser reconhecido pelo seu trabalho, não simplesmente pelo resultado do trabalho, mas é o cara que para chegar ali, ele fez muito para poder chegar ali e ponto, né? Por mais que o Kobe Bryant fosse um jogador muito talentoso, eu acredito muito que esse talento veio por conta ele ficar ali dando soco em ponta de faca o tempo todo para conseguir chegar onde chegou. E aí isso também relembra uma outra história que o Dwyane Wade conta, que durante os Jogos Olímpicos de Pequim, na China, a seleção dos Estados Unidos ela tinha ali uns compromissos e ela tinha que estar às 8 da manhã no restaurante do hotel onde eles estavam hospedados, porque dali eles iriam para o ginásio e depois cumprir a agenda de compromissos da seleção dos Estados Unidos. Aí todo mundo desce, todo mundo trocadinho, uniforme de viagem, como é o protocolo, né, para entrar no transporte tem que estar todo mundo uniformizado e tudo mais. Eis que chega no restaurante do hotel o Kobe Bryant ensopado de suor, com gelo nos joelhos, gelo no ombro, cansadaço. Ele senta do lado do Wade para tomar o café, e aí todo mundo olhando assim. Aí o Wade, como eles já eram amigos, ele chega para ele e pergunta: o que tá acontecendo? Ele: não, eu tava treinando, ele tava fazendo a minha sessão de arremessos desde as 5 da manhã, eu só terminei agora. E aí ele fica olhando: como assim? E aí eles continuam conversando, enfim, aí a conversa se alonga um pouquinho, e aí o Wade, ele fala que na cabeça dele, ele fala: como que esse cara tá fazendo isso, cara? Ele não precisava, ele é o Kobe Bryant, eu preciso fazer isso. Ele não precisa fazer isso, ele claramente é o melhor jogador da nossa seleção e o melhor jogador dos Estados Unidos. Lembrando que os Jogos Olímpicos de Pequim foram em 2008, o próximo título do Lakers é justamente a temporada 2008, 2009, 2009, 2010, né, que a segunda corrida do Kobe por títulos aí. Então, isso faz muito parte do foco do Kobe Bryant. Ele tentou em 2008, não conseguiu, né, 2007, 2008, 2009 estava ali, e aí veio mais um título, ou melhor, mais 2 títulos da NBA para o cara. Galera, eu ainda poderia falar aqui dos 60 pontos contra o Utah Jazz no seu último jogo da carreira, nos 81 pontos contra o Toronto Raptors, os 60 pontos que ainda foram ali, é o recorde da liga. O Kobe Bryant é o jogador mais velho a alcançar essa marca, né, num career high. Na verdade, aquilo foi um season high de 60 pontos, e também o Kobe Bryant é o segundo jogador ali em número de pontos em uma única partida da NBA, só fica atrás do Wilt Chamberlain naquele jogo de 100 pontos. Então eu poderia muito falar disso aqui, dessa doação de números do Kobe para a liga, dessa produção ofensiva do Kobe. Tem até algumas piadas em torno disso, que na corrida dos outros 2 títulos pegavam muito no pé do Kobe, falando que ele tinha que passar mais a bola, porque o Kobe é um dos jogadores que tem aí o maior número de arremessos tentados
tentados contra cestas convertidas da NBA, né? Ele é um jogador que o Phil Jackson mesmo fala que se o jogo não tá andando, ele vai colocar a bola debaixo do braço e vai trazer o jogo para ele, não importa o que aconteça. E então eu podia muito falar disso, aí tem uma piadinha contra isso que ele fala que ele começou a passar mais quando ele começou a imaginar que os seus companheiros de equipe eram cestas de basquete, então ele imaginava que ele estava fazendo pontos, não passes. Eu poderia muito falar disso aqui, mas acho que não cabe nesse vídeo. Eu queria muito discutir com vocês essa mentalidade do Kobe Bryant. Tô aqui até tentando fazer menos piadinhas, porque eu tô me segurando muito para não me emocionar falando do Kobe. Primeira camiseta da minha coleção de camisetas de basquetebol é essa que eu tô vestindo, que é uma camiseta que até eu postei uma foto no Facebook essa semana, que eu utilizava essa camiseta para dormir em semana que eu tinha jogos, então eu dormia abraçado com uma bola de basquete e a camiseta do Kobe Bryant, então eu me emociono muito em falar do Kobe. Me desculpa aí a sequência dessa narrativa, mas é que para mim ainda é muito difícil falar. Eu finalizo aqui falando do Kobe Bryant porque ele é o único jogador da história da NBA a aposentar 2 números de camisa, o número 8 e o número 24, e ele é o segundo jogador da história em uma sequência de quantidade de anos pela mesma franquia. Ele ficou 20 anos no Los Angeles Lakers, ele só perde para o Dirk Nowitzki, que ficou 21 anos no Dallas Mavericks, né? Começando e se aposentando na mesma franquia. É isso, galera. Esse é o Kobe Bryant, esse é o Black Mamba, essa é a Mamba Mentality. Eu espero que vocês tenham entendido o que o cara queria com o jogo dele. Esse é o jogador que queria ficar famoso não pelas suas conquistas, não pelos seus números. Os números só são consequência do trabalho dele. Ele queria ser conhecido, queria ser famoso justamente por ser o jogador que mais trabalhava, o jogador destemido dentro de quadra, o jogador que mais se doava para o jogo, o jogador que nunca desistia. Talvez esse seja aí o maior de todos os legados do Kobe Bryant na história do basquetebol mundial, tá certo? Eu finalizo esse vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, para quem não acompanhou o Kobe Bryant, talvez como eu, um fã do Los Angeles Lakers ou um fã assíduo da NBA, eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais do Kobe Bryant. E é isso, galera. Mamba out.